Bem, Valdir, mais alguma pergunta sobre referente à água? Nessa água, por exemplo, há muita perda da SAMAI até a casa, até o consumidor, atrás do relógio, às vezes, em vazamentos. Vocês têm uma noção disso? Se existe, o problema é que a canalização está enterrada. Então, onde é que existem, às vezes, alguns problemas que a gente tem dificuldade de localizar. Geralmente próximo à tubulação de esgoto. Então, se existe um vazamento lá embaixo, se existe em alguma residência que está com problema de abastecimento, ou seja, não tem mais pressão, existe algum problema provavelmente na rede. Aí a gente tem dificuldade, às vezes, de localizar por quê. Porque se existe o vazamento, está perto de uma tubulação, a água já sai pelo esgoto e é difícil de achar. Então, se existe algum consumidor que percebe que existe alguma anormalidade, alguma umidade, alguma água correndo em algum lugar, pode ligar para o 115, para o nosso plantão SAMAI, que a gente terá o maior prazer de solucionar o problema. E hoje a nossa perda, ela varia. Desde o tratamento até a distribuição, nós perdemos quase 40% da água tratada em Timbó. Então, isso é um dado, na verdade, existe essa média. Muito alto? É muito alto. Essa média, ela na verdade, a nível nacional, é uma média normal. Porque existe um monte de coisa. Existem os hidrantes públicos, onde de vez em quando estoura. E também o corpo do bombeiro vai pegar água, outros vão pegar água. Essa água é uma água tratada, que a gente está trabalhando para isso não mais acontecer. O bombeiro parece que já fez um poço artesiano e isso acaba comprometendo um pouquinho o abastecimento. Então, veja bem, o número é alto. Nós estamos fazendo um trabalho agora, nós temos um grupo de pessoas que está correndo atrás disso. 2 pessoas que estão fazendo um trabalho de recuperação dessas perdas. E vamos abaixar esse índice com certeza. Com isso, nós vamos ter mais água para oferecer para o nosso consumidor. Você acabou de falar de poço artesiano, semi-artesiano. O que você me diz dessa alternativa de captação de água particular? Nós temos... isso acho que é viável, só eu sempre vejo que tem que ser feita análise desses poços, dessa água, porque existe hoje os lençóis freáticos que estão contaminados em muitos lugares. Nós fizemos análise, a SAMAI também faz análise dessa água de qualidade. Nós temos águas de nascentes no interior que estão comprometidas, outras não. Nós temos poços artesianos que as pessoas acham que estão tomando água de qualidade que está contaminada. Temos feito algumas análises, os poços normais também. Então, se existe segurança, existe estudo de água. Não pensa, a água está clara, mas ela pode ter alguns inconvenientes lá dentro que pode prejudicar a saúde. Eu tenho uma história aí que foi feita numa festa aqui nos municípios vizinhos, uma festa de igreja, e essa festa, do lado da igreja existia um cemitério. E aí, não sei, a vigilância sanitária exigiu estudo da água, fazer análise dessa água uns dias antes da festa próximo a esse cemitério. E detectaram que tinha assim alguma coisa com relação ao cemitério dentro da água. Então, de emergência, inclusive o próprio SAMAI forneceu produtos para limpar essa água e tirar, de repente, poder levar até uma doença junto para essas pessoas que estariam consumindo essa água. Exatamente, como você disse, os cemitérios, eles são necessários, mas falar aqui um pouco, eu acho que o futuro mesmo é a cremação. Porque os cemitérios realmente são altamente poluidores do lençol freático. No fundo, são depósitos de doenças, né? Né? E também, né, se a gente começa a pensar, lembrar, assim, porque tudo que se refere a cemitério e à morte, a gente, né? Tá. Não quer comentar, nem vamos entrar em detalhes também aqui. Mas, tá. Eu gostaria de saber de você também, nós temos aí o aterro sanitário. Eu sei que quando trabalhei no meio ambiente, ele estava instalando esse aterro. Eu ia semanalmente, no mínimo 3 vezes por semana lá acompanhar isso. Como é que está hoje? Isso está aprovando? Temos a reciclagem? O que você pode colocar? O aterro sanitário, eu diria que o nosso aterro aqui na nossa região é até dos melhores do sul do Brasil, em termos de estrutura e acompanhamento. Eu vejo isso um problema para o futuro e temos que achar alternativas. Existem algumas alternativas em andamento. Nós estamos pensando em fazer incineração, que seria o caminho correto, né? Eliminar esse lixo. Hoje nós temos uma seletiva, uma coleta seletiva, que nós
selecionamos a parte boa, que temos condições de vender, e estamos vendendo, é feito um leilão periódico, tem um até em andamento, para a venda desses produtos, que também dão um relativo retorno, e até nós estamos com isso resolvendo um problema social, que estamos lá empregando mais de 30 pessoas que estão vivendo praticamente disso aí, que também acabam gerando algum recurso para a nossa economia e também alimentando algumas famílias. Mas existe assim, então em estudo já temos alguns contatos com algumas empresas que querem até fazer um trabalho em instalar essas unidades que iriam produzir energia com o próprio lixo, ou seja, estaríamos eliminando o lixo e ao mesmo tempo produzindo energia elétrica. Então o estudo já está meio avançado, mas ainda temos que aguardar, porque existem sérios problemas ambientais até a gente conseguir resolver isso. Não, por causa, não adianta nós eliminar o lixo e fazer poluição com a fumaça. Então, esses tratamentos também eu lembro na época, foi um dia do meio ambiente, eu visitei uma dessas incinerações na Hungria, coisa fantástica, limpeza e como foi, inclusive tinha banqueiros não bancários que estavam com interesse de vir aqui no Brasil, mas você sabe quando tem mudança de prefeito, mudança de administração, aí aquilo morreu na casca. Mas eu achei fantástico isso, olha, e quem sabe agora que você está nos colocando, chega assim parecido com isso. No passado, isso não era permitido por causa, não podia queimar esse lixo, porque achava que ia se poluir o ambiente. Sim. Mas hoje isso já é permitido. Tem os filtros. Os filtros. Hoje existe já bastante, embora nós não temos em nenhum lugar no Brasil isso ainda. Então, eu creio que não. De repente, poderíamos ser os pioneiros aqui na nossa região. Eu creio que não. Porque, como eu falei, isso foi na Hungria, em Salsalubata, que a gente tinha o convênio junto com a FUNPIB, que já não existe mais, né? E ali, então, eu achei super interessante como isso funciona. Você chegou lá e não achou que era lixo. Aproveitado, até raiz de árvore, galho de árvore, aproveitado para adubo, tudo. Não se jogava fora nada. E limpo. Não tinha, né? Eu acredito que não vai demorar, vamos chegar a isso também, porque também não se admite, nos dias de hoje, na nossa tecnologia que temos, e ainda nós viver no meio do lixo praticamente, nós temos que primeiro também instruir as nossas crianças nas escolas, a saber separar o lixo, para saber o que é de fato lixo, lixo orgânico, o que dá para produzir em alguma riqueza. Não precisa ser para a gente, pode ser para alguém que possa viver com isso, né? Recuperar. Então, nessas usinas de lixo que estão em andamento, o material iria em cima de uma esteira e vai se automaticamente separando os metais, etc., tudo, plásticos. Então, isso se aproveita e a parte orgânica. Existe também uma outra maneira, a parte orgânica, transformar esse orgânico em gás em pouco tempo, em poucas horas, esse orgânico transforma o gás e o gás acaba sendo produzindo energia. Né? O gás metano que é gás, né? Esse gás é que vai gerar energia. Existem então duas propostas: ou queima tudo, ou transforma só orgânico em... Isso então tem que ser feito em estudo de engenharia. Coisa, nada se perde, tudo se transforma hoje em dia, né? Exatamente. Que beleza. Mas é bom saber disso. Mas no momento, como eu falei, eu ia no mínimo 3 vezes por semana lá. Eu tinha uma grande paixão lá, uma tristeza. Era aquelas lagoas de decantação. Alguns gatos eu salvei lá. E alguns também, quando eu cheguei lá, já estavam... Eles pulavam lá, eu acho que tinha rã, o ratinho lá dentro, pulava que aquela decantação. Por cima tinha, assim, umas algas, sei lá o que, enfim. Entravam e tinha as paredes eram revestidas com aquele tipo de plástico, eles não conseguiam fugir. Então eu chegava lá, o primeiro passo eu ia lá para a decantação. Ainda continua, claro, né? Ainda continua. Decantação, onde vai o churume, né? Na sua época também tinha aquelas aves escuras e brancas lá? Aves escuras? A não ser eu, tinha. Brancas? Sim, tem umas garças que andam por lá. Não, garça não tinha não na época. Sim, cada um vai procurar algum alimento ainda que sobrou dentro do lixo. É possível visitação pública? Dá para ir? É possível, eu gostaria tem que agendar. De voltar lá, ver até. Nós vamos fazer um trabalho grande com as escolas, querendo levar as escolas para o lugar para aquela casa bonita que era lá do ex-dono do terreno não existe mais, né? Porque na época o projeto é fazer lá dentro
uma escolinha, assim, receber escolas para a educação ambiental. Isso eu acho que não existe mais. Mas existe um auditório lá no próprio aterro, onde é que as crianças são recebidas e são mostradas. Cá embaixo, como é que exatamente, na entrada. Bem na entrada. Então, quem tiver interesse pode nos procurar e agendar alguma visita, será um prazer. Acho que todo cidadão tem que saber e ver o que acontece lá no nosso aterro sanitário. Isso. Outra coisa curiosa que eu tenho na época, eu sei já, lá não veio da MULDE, o Gero Treg, que já está em outra dimensão agora, ele fez muda de jacatirão. Tu conhece o jacatirão, né? Sim. Foi plantado perto do... Eu mesmo plantei, porque eu adoro mexer na terra. Ao lado daquele galpão, umas fileiras. Existe isso? Elas vingaram, cresceram? Eu acredito que não. Eu não lembro dessas árvores, não, porque eu sempre... A primeira vez que eu vim lá, eu já solicitei onde é que vão plantar árvore. Como existe hoje ainda um projeto, não está bem definido, lá existe uma rua projetada, estamos definindo agora o que vai ser a via pública e o que não vai ser, porque na época, quando foi desmembrada uma área do outro, então se garantiu que a área de terra do lado esquerdo cedeu, acho que 6 metros exatamente para fazer esse acesso para o terreno dele, então temos que legalizar isso. A partir daí, eu me preocupo sim em plantar bastante árvore nesse lugar. Isso, ótimo, ótimo. Eu acho que nossa preocupação deve ser essa mesmo, né? Exatamente, se nós somos no meio ambiente, temos que cuidar desse meio ambiente. Temos, porque eu sempre costumava dizer, continuo dizendo, meio ambiente. O que define meio ambiente? Meio ambiente somos todos nós. Porque nós fazemos parte desse meio ambiente e nós somos responsáveis da preservação do bom meio ambiente, né? Todos falam em sustentabilidade. Essa sustentabilidade nada mais é do que hoje nós se preocupar na qualidade de vida dos futuros habitantes. Exatamente. Aqui, nós somos aqui de passagem, só que temos que preparar, não temos que pensar só em nós, então nós temos que dar tudo aquilo que nós fizer, agora no momento talvez não vai prejudicar, mas daqui a 50, 100 anos vai prejudicar a nossa cidade e a nossa região. Então, isso temos que cuidar dessa sustentabilidade. E nós plantando árvores hoje, não adianta dizer, eu não vou mais ver essa árvore grande, não interessa. Não interessa, alguém plantou que nós usufruímos hoje, alguém foi. Lembra do ex-prefeito do Nigo Volta, que costumava dizer aquela frase do índio Pataxó? A terra não é nossa, eu a emprestei dos meus sucessores, das nossas crianças, dos nossos netos. Eu tenho ela emprestada. Então, eu não posso destruí-la, e sim, eu tenho que preservá-la para as gerações futuras que virão. E eu creio que nós, que somos lá da MULDA, nós temos essa filosofia de vida, não é? Com certeza. Eu, ambientalmente, estou fazendo a minha parte, cuidando da natureza faz muito tempo. Se você sabe, você foi minha parceira no início. Sim, a gente plantou e eu plantei aqui, você vinha assim, não, aqui eu não quero isso, eu tinha plantado aqui, lá no Morro Azul. Ele não queria lá, ele plantou, mas eu quero aqui. Então, por isso está tão bonito, por isso está tão bonito hoje. Mas você lembra as batatinhas que nós plantamos? Que um domingo eu fui lá, tirei todas com a mão e vendi para ti as suas batatinhas? Coisa boa. Ai, que lembranças boas. Tudo isso aconteceu. Fazia parte História da batata. Do meio ambiente, né? Mas eu estou vendo que o nosso tempo chegou ao fim. Vamos parar por aqui para não delatar mais coisas do passado, né? Que de repente, né? Telespectadores, até uma próxima oportunidade. Obrigado por nos assistirem. E Valdir, muito obrigado que você veio nos prestigiar aqui e nós dar uma aula sobre água. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado a todos. Até.